Bom, e para falar sobre essa agenda econômica na Câmara e a relação do governo com o deputado e os deputados que vão votar esse projeto, o J10 recebe o deputado Pedro Paulo, relator da taxação das offshores. Deputado, muito boa noite para o senhor, obrigado pela participação aqui com a gente no estúdio. O senhor que teve um dia cheio, acompanhei uma parte ali no Ministério da Fazenda, mas muitas conversas também com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Quero te fazer duas perguntas em uma, a técnica e a política. Como é que foram essas conversas, principalmente essas últimas com o presidente da Casa, Arthur Lira, e sobre a questão técnica? Alguns investidores estão de olho nas mudanças nos juros sobre o capital próprio, né? O próprio governo propõe acabar com essa JCP, mas no mercado essa decisão também não recebe tanto apoio unânime. Por que essa questão ficou de fora do texto? Bom, primeiro boa noite, Ricardo, Ana, prazer estar falando para vocês. Desculpe aqui, eu vou tentar dar uma simplificada, é um tema complexo, né? Mas o que se discutiu, em primeiro lugar, tecnicamente, a possibilidade de nós fazermos mudanças que não signifique o aumento da carga tributária, mas, na verdade, é um aspecto igualitário, né? Tratar fundos fechados igual nós tratamos hoje fundos abertos, né? Os fundos exclusivos terem a mesma tributação dos fundos abertos. Finalmente podemos ter algum tipo de tributação de recursos que não estão domiciliados no Brasil e dar a chance e o incentivo para atualizar esse patrimônio, né, a uma alíquota mais baixa. Então, são discussões que há muito tempo se travam na casa, que têm um amadurecimento técnico e também um amadurecimento político. Essa foi a tarefa que me foi dada pelo presidente Arthur Lira e um ponto que também é um tema que o país vai ter que discutir, são as distorções dos juros sobre capital próprio. E essa foi uma proposta, uma provocação que fiz ao presidente da Casa, num espaço curto de tempo, de nem 24 horas, nós estamos completando aqui, mas de apresentar alguma evolução nessa modalidade de tributação que, ao mesmo tempo, continua incentivando os acionistas a colocarem seus recursos próprios nas empresas, mas, ao mesmo tempo, isso não virá um subterfúgio para pagar menos imposto. Quer dizer, de um lado, coloca o seu patrimônio para capitalizar a empresa e, de outro, retira depois esses recursos pagando menos imposto. Então, nós discutimos esse tema hoje, ao longo do dia, discutimos com o governo, discutimos com os setores da economia. Nesse momento, a gente ainda não tem uma proposta absolutamente madura, mas eu acho que logo depois nós vamos ter que discutir esse tema e a decisão como relator foi tirar esse tema nesse primeiro momento para que a gente possa focar na questão dos fundos fechados e no offshore. Quer dizer, foi uma opção para poder votar amanhã ou arredondar esse texto amanhã com os líderes e votar já na semana que vem, vai se focar nos dois pontos que foram mais amplamente discutidos, com a anuência do próprio governo também, que aceitou. E aí, mais adiante, o senhor acredita que é possível voltar a este outro tema do juros sobre capital próprio ou cada coisa a seu tempo? Agora é hora de resolver esses dois temas importantes, especialmente fundos exclusivos, que era algo que já vinha sendo debatido há muitos governos. Sim, não há dúvida que esses dois temas, offshore e fundos exclusivos, estão mais madura a discussão técnica e política. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, Ana, que o Brasil vai ter que tocar nessa ferida. Por exemplo, a proposta que o governo apresentou é uma proposta que, no meu entendimento, é uma proposta inovadora, uma proposta que alinha as boas práticas internacionais, o que acontece nos Estados Unidos, na Noruega, nos países da OCDE, e que sabem fazer essa segregação do que é o investimento para capitalizar a empresa dos sócios, que talvez incentivar mais esse aporte de capital e menos endividamento das empresas. Então, o que a gente está fazendo, claro, é tropicalizar algo que já avançou em outros países. Então, eu acredito que a gente, com mais tempo, mas não muito, porque esse é um tema que precisa ser tocado e, aliás, é um tema que gera arrecadação, que é algo que o governo precisa muito para bater meta, para fechar o orçamento do ano que vem. Então, eu acredito que não agora, nas próximas, para votar amanhã ou na semana que vem, mas eu acredito que ainda nesse segundo semestre é possível amadurecer esse tema para votar
para ter a votação no Congresso. Na minha pergunta, eu dei como certo que vota amanhã. Quero lhe perguntar isso. Vota amanhã ou vota semana que vem? Olha, é o desejo do presidente. Nós estamos aí num rito acelerado de conversar com as lideranças. Eu acredito que esses dois temas estão bem mais simples de se buscar consenso para se votar amanhã ou, no máximo, na semana que vem. É importante dizer que esse é um projeto que está em regime de urgência, então ele tem um prazo, no dia 14, ele começa a bloquear a pauta de outras votações. Então, é uma característica do regimento do Congresso, então a gente precisa votar até semana que vem esse tema. O presidente Arthur Lira demonstrou essa vontade de votar logo amanhã também por uma questão da sua ausência. É claro que ele pode demandar, o trabalho da Câmara é tocado, mas a gente sabe o quanto pesa a presença do deputado Arthur Lira. E semana que vem ele viaja, vai para a China, vai para a Índia também. Como é que ficaria essa situação caso o projeto só fique para a semana que vem? Ele demonstrou também, manifestou ao senhor essa vontade de já votar amanhã. O senhor até mencionou hoje de tarde, não é uma questão de se discutir urgentemente um projeto que nasceu ontem. É um projeto que já se fala e já se discute há mais de 2 anos na casa. Então, o senhor acredita que pode sim ser votado amanhã, mesmo com o trabalho de obstrução da oposição que a gente vem acompanhando com outras pautas? Olha, eu acredito que sim, e principalmente porque a retirada da JCP facilita desobstrui essa discussão. Agora, o trabalho amanhã é discutir com a base do governo, mobilizar a base do governo e discutir com a oposição, mostrar que o que está se discutindo é um incentivo que é bom para todos, é bom para o governo, que aumenta a sua arrecadação, é bom para o mercado, que corrige as distorções, é bom para aqueles investidores que querem atualizar o seu patrimônio, vão pagar menos do seu patrimônio agora do que pagar, por exemplo, num momento de saque ou não. Ou seja, tem ganho para todos e eu acredito que, por mais que tenha obstrução, acho que quando se mostrar claramente que esse ganho é para todos, independente se é uma posição de governo ou de oposição, acho que a gente tem condições de avançar nessa proposta. Deputado, o senhor é um dos parlamentares na Câmara que mais mexem com essa pauta econômica, que mais conhecem essa pauta econômica. Eu queria lhe perguntar se o senhor compartilha essa ideia de que parece que o governo está muito interessado na arrecadação e está enviando menos projetos para, por exemplo, corte de gastos ou menos preocupado com isso. Qual é a sua visão, até mesmo com este processo de conversar bastante com o governo por conta deste projeto? Sim, Ana, eu tenho uma posição que eu sou vice-líder, um dos vice-líderes do governo, mas isso não me impede de fazer críticas em relação, por exemplo, ao arcabouço, à regra fiscal que foi construída. Eu fiz isso lá atrás, inclusive tinha uma proposta apresentada da minha autoria que tinha uma modelagem diferente da regra fiscal hoje vigente. Eu acredito que não há dúvida que essa regra ela é uma regra que depende muito de uma forte arrecadação, para que essa arrecadação banque um crescimento já contratado de despesas, né? Então, é claro que o governo precisa arrecadar, e muito. No orçamento do ano que vem, serão 168 bilhões de reais a mais de receita, seja para bater meta, seja para bancar as despesas como Bolsa Família, como PAC. Então, é claro que há, por parte do governo, uma preocupação grande em se aprovar essas propostas que consolidam o aumento da arrecadação. É preciso ter atenção a muitas propostas que estão no Congresso que aumentam a despesa. Eu não estou nem falando da revisão das despesas, mas que aumentam despesas, né? Várias propostas, seja na Câmara, seja no Senado. E há, na minha opinião, também uma agenda pendente que é rediscutir a questão das despesas, né? Não só o volume delas, como a qualidade das despesas. A reforma administrativa, por exemplo, é um ponto que nós deveríamos retomar essa discussão, porque ela tem um efeito fiscal importante, mas ela também tem um efeito decisivo na qualidade do gasto. Na medida em que nós estamos aumentando o tamanho do Estado, né, e é legítimo que o governo pleiteie uma regra fiscal, um Estado maior, que gaste mais, mas que a gente gaste com mais qualidade. Então, eu acredito sim que a gente precisa acelerar os projetos de aumento de arrecadação, porque essa foi a regra
aprovada, mas também é preciso o outro lado do ajuste, revisitar despesas, reduzir algumas despesas que geram desperdícios, baixa qualidade, para repriorizar gasto, né? Então, eu acredito que essa é uma agenda que precisa ser acelerada no parlamento. É um equilíbrio que não só o governo, né, mas o Estado precisa conquistar, atingir, né, deputado? Quero agradecer muito sua participação aqui conosco. Fundamental explicar um pouco mais sobre esse projeto. E não tenha dúvidas, estaremos na sua cola amanhã também, aguardando esse debate. Será um prazer. Se ele será votado amanhã no Congresso. Muito obrigado, ótima noite para o senhor. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Ana. Obrigado a todos.